Estamos hoje no último culto dessa série Combata o Bom Combate. É o último sermão e hoje nós vamos meditar sobre o tema A Constância no Serviço. Eu coloquei ali uma medalha para o vencedor desse combate, que somos todos nós, em nome de Jesus, servos vencedores. O nosso sermão dessa noite está baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Como o texto é muito longo, eu vou ler alguns versículos. Então, acho que é mais fácil você acompanhar pela projeção, porque eu vou pulando aí de tempo em tempo, tá? Até o final. Vamos ler então 1 Samuel 17, começando no versículo 3. Diz assim: Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Disse Davi: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus eterno de todo poder, de toda glória. Tu és aquele que inspiraste, ó Deus, a Tua palavra. E nós cremos que esta inspiração, falando aos nossos corações pelo Teu Espírito, causa mudança nas nossas vidas conforme a Tua vontade. E é isso que nós pedimos que aconteça conosco hoje. E para isso pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse trecho aqui do livro de Samuel é um trecho muito conhecido. Ele fala sobre o combate entre Davi e Golias. Mesmo quem não frequenta a igreja com frequência, conhece essa história. E os versos que a gente lê, a maioria deles falando do que antecede ao momento da batalha, do combate. E eu acho que algumas posturas de Davi nesse texto tem muito a ver com os conceitos de serviço que Deus espera que eu e você façamos para o desenvolvimento do seu reino aqui na terra. E já que a gente está terminando a série Combata o Bom Combate, eu decidi então escolher um texto de luta, de combate, de guerra, para falarmos de serviço. E essa batalha tem um detalhe interessante, é uma batalha diferente, porque naquela época, quando dois povos iam guerrear, eles realmente ficavam um na frente do outro, e de repente ia um para cima do outro, e eles se matavam ali, à vontade, né? Mas essa é uma batalha diferente, porque é uma batalha travada entre um homem de um exército e um homem de outro exército. Isso não era muito comum. Mas tem o Golias, que é dos filisteus, o desafiante, e era alguém que impunha medo pela estatura, pela força, pela experiência, um homem, né, diferenciado, e ele faz esse convite: quem quer lutar comigo? E eu sei que o nosso combate como igreja de Jesus, ele é coletivo.
Nós estamos aqui numa comunidade. Ele é coletivo, mas também ele é individual. E por isso eu escolhi esse texto, porque eram duas pessoas. Era a luta de uma pessoa representando um povo. E Davi, o que representa o povo do Senhor, ao contrário de Golias, ele não tinha nem biotipo, nem preparo militar. Ele não tinha nada a ver com aquela situação. Ele não tinha armas, ele não tinha armadura, ele não tinha capacete como Golias. Ele tinha apenas uma tiradeira, um estilingue diferente, que ao invés de ter elásticos, girava, se jogava uma pedra, para tentar acertar o seu oponente. E ele tinha, na verdade, ido naquele local. Não era que ele tinha ido para guerrear e levou a arma que ele tinha, que era a tiradeira. Não, ele tinha ido para levar lanche para os seus irmãos que podiam guerrear. Ele nem fazia parte do contexto. E quando ele chega lá, ele vê Golias desafiando o povo de Deus, e ele fala assim, por que vocês estão espantados? Por que esse medo? O que está acontecendo? Ele não entende porque nenhum dos militares, nenhum dos soldados do povo de Deus se oferece para lutar. E aí então ele se prontifica a enfrentar Golias. E aí eu imagino que nessa hora ele é tido como louco, como bobo, como cego, como inconsequente. Então assim, um moleque desse, pegar uma fera dessa, o cara era o Mike Tyson ao dobro. Então assim, não dá. Mas esse garoto corajoso, chamado Davi, ele ia se tornar, tempos depois, no maior rei de Israel. Ele que, naquele momento não era nada, depois de um tempo ia ser o rei que mais conquistou. Aquele cujo trono um dia ia ser comparado ao trono do Senhor Jesus. Aquele que foi chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Essa é a pessoa que está ali para enfrentar um gigante. E eu não tenho dúvidas de que alguns motivos pelos quais Davi vem ocupar esse lugar especial na história, mas hoje a gente vai falar sobre um deles, que eu creio estar aqui bem claro nesse texto, julgo muito importante. É que Davi teve tanta relevância na história do povo de Deus, porque ele tinha um coração voltado para o serviço a Deus. E essa verdade começa a ser revelada nesse contexto. Até esse momento, ele era, diante das demais pessoas, uma pessoa anônima. Ele já tinha uma profecia sobre si, dada por Samuel, que o ungiu com óleo, dizendo que um dia ele seria rei. Mas até aqui parece que ninguém acreditou nisso, porque quando ele chegou lá, ninguém comentou, está chegando aquele que vai ser rei. Não, era o garoto levando lanche para os irmãos. Então, acho que nem os irmãos dele botavam fé de que isso ia acontecer um dia, de verdade. Mas mesmo assim, diante dessa descrença coletiva sobre a sua pessoa, nesse momento começa o cumprimento da promessa de Samuel sobre a vida de Davi. É um start desse processo. E a partir desse fato, o plano de Deus começa a se revelar progressivamente na vida de Davi. E antes de nós olharmos esses aspectos, eu quero dizer o seguinte, e você tenha certeza do que eu vou dizer, porque é verdade. Assim como Deus teve um plano na vida de Davi, Deus tem um plano na vida de todos nós. Creia nisso. Deus nos separou para o seu reino porque Ele tinha motivo. Ele tinha propósito. E eu creio que Deus nos trouxe hoje aqui porque Ele tem propósito para isso. Deus não é alguém inconsequente, que o que der, se der, deu. Deus não é assim. Deus nos dirige. E talvez hoje seja também um start num processo na sua vida como servo do Senhor Jesus. Como foi aquele dia na vida de Davi. Então vamos olhar 3 aspectos que eu acho importantes na postura de Davi, que mostram esse coração de servo que ele tinha, ok? Que servem certamente de exemplo para as nossas vidas, ok? Vamos lá. A primeira coisa é que um servo, ele se oferece para suprir necessidades. Isso está no versículo 32, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu.
teu servo, que era ele mesmo, teu servo irá e lutará com ele. Ele não foi chamado. Mas ele falou, peraí, tem uma necessidade aqui, eu estou aqui, eu vou. Ninguém quer ir? Eu vou. Quando Davi vê aquele cenário e identifica uma necessidade, ele sente aquela necessidade no seu coração e ele se dispõe. E aí vem uma pergunta interessante, que como foi o início de Davi nesse serviço? Ele foi instruído? Ele foi treinado para guerrear? Ele foi capacitado para guerrear? Não. Ele toma uma decisão antes de tudo isso. Por quê? Porque ele sabia que ele havia sido ungido pelo Espírito Santo de Deus, e isso já faz toda a diferença. E olha, eu creio que foi o Espírito Santo naquele momento que tocou no coração de Davi e falou, vai você. Ninguém quer ir, vá você. Se ofereça. Mas ele não tinha talvez essa compreensão. O importante é que um servo começa a sua caminhada de vitória no combate de servir a Deus, decidindo servir. Tudo começa pela decisão, Senhor, eu vou. E olha, eu não estou querendo dizer de forma alguma que a gente não precisa se preparar para trabalhar no reino de Deus. De forma alguma. Quanto mais nos prepararmos, melhor. Marcinha sabe, antes de eu pregar aqui, eu já preguei umas 3 ou 4 vezes em casa. Ela fala, ele vai pregar de novo para ele? É. Então, não quer dizer que, vai de qualquer jeito. Não, não é isso. Mas quer dizer que tudo começa pela decisão de servir. Tudo começa pela decisão. O servo, a serva do Senhor, é aquele ou aquela pessoa que tenta perceber as necessidades do local onde está, e muitas vezes, quero dizer para você, as necessidades que você vê, são sinais de Deus para que você se ofereça. Porque cada um de nós, na igreja de Jesus, a gente vê necessidades diferentes. Podia ter isso, podia fazer aquilo, podia ser diferente. Muitas vezes é o Espírito Santo falando, vem cá, você não quer ajudar? Você não quer se dispor? Você não quer ir lá e lutar essa batalha? Isso acontece. O incômodo, muitas vezes, é a chave do servir. E quando você pensa, talvez aqui na nossa igreja, aqui em Perdiz, o que pode melhorar? Talvez essa percepção já é o primeiro toque do Espírito Santo, te convocando para algum serviço. Eu creio assim. Porque Davi não tinha obrigação, e nem foi chamado para lutar, mas quando ele se oferece, ele admite que aquela necessidade podia ser diferente se alguém se dispusesse. Porque ele poderia dizer, ema, cada um com o seu problema. Poderia dizer isso. Eu sou pastor de ovelhas, não tenho nada a ver com isso. A situação é triste, é perigosa, mas espera aí, cada um na sua. Muito pelo contrário, ele se dispõe. E ele se sente responsável por aquilo. E ele não ficou reclamando, sabe, gente? Porque, veja a situação de Davi. Ele recebe uma autoridade de Deus na sua casa, que diz que ele vai ser rei, que o unge com óleo. E talvez, naquele momento, no coração de um adolescente, de um jovenzinho, ele fica pensando, chegou minha hora. Agora ninguém me segura. Né? Eu sou o máximo. Mas o tempo vai passando e ele continua sendo pastor de ovelhas, aquele filho mais novo que ninguém dá muita importância, que não tem diferença, que não faz muita diferença em casa. Ele poderia até estar revoltado, mas espera aí, ninguém está me vendo? Ninguém está vendo a minha importância, a promessa que tem sobre mim? Não, mas ele não está revoltado. Ele está fazendo o que aparece diante dos seus olhos e se oferecendo para ajudar. Até porque, a gente vai ver depois, na vida de Jesus, que Jesus era alguém que se oferecia. Jesus atendia muitas vezes o chamado, o clamor das pessoas, mas muitas vezes ele se oferecia. Você se lembra pelo menos de um fato, de um exemplo, que é a vida de Zaqueu. Lembra? Ele está andando, tem muita gente em volta, Zaqueu era pequenininho, não consegue enxergar Jesus, sobe na árvore, e é Zaqueu que fala, Jesus, estou aqui, é ele que diz? Não. Jesus fala assim, ô Zaqueu, você que está aí em cima da árvore, desce daí porque hoje
eu vou na sua casa jantar com você. Já pensou, Verde? Chega assim, ô Verde, tudo bem aí? Hoje, depois do culto, boquinha lá na sua casa. Né? Oh, mas Josemir é oferecido, hein? É oferecido. Jesus era assim. Ele se oferecia quando ele via uma necessidade. Ele olhou o coração daquele homem em cima daquela árvore e falou: esse homem precisa ouvir algo diferente hoje. E eu vou lá agora. Não teve cerimônia. Aí quem sabe um dia vão me perceber e vão me chamar para isso. Não. A necessidade estava ali. Alguém precisa ir. E Davi, então, naquele momento se oferece, um pastor de ovelhas, que não tinha preparo para a batalha, mas que decide não ficar parado quando percebe necessidades. Essa é a primeira verdade. Um servo se oferece. A segunda, versículo 47. O servo combate não somente as suas batalhas, mas também decide combater as batalhas de Deus. Versículo 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é de quem? Do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele diz assim: eu vou lutar agora uma batalha que não é minha, é uma batalha que é de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós temos as nossas batalhas. Sim ou não? A gente não tem luta na vida, gente? Todos nós temos. Desafios ligados ao trabalho, à família, à saúde de outras pessoas, de amigos, problemas emocionais, de relacionamento, tantas outras coisas. A gente tem ou não tem? Todos nós temos as nossas lutas. E a gente precisa lutar esses combates. Não é para a gente se esquivar. Isso aqui eu não vou fazer. Não. São desafios que estão sobre as nossas vidas que a gente tem que enfrentar. Até porque a vida não é fácil para ninguém. Mas mesmo sendo essas lutas verdadeiras e importantes na sua vida, como realmente são, escuta o que eu vou te dizer. Nunca essas lutas pessoais devem servir de desculpa para nós não lutarmos as lutas de Deus. Porque isso é desculpa. Eu não vou porque eu tenho outros problemas. Porque eu tenho coisas na minha vida. Sim, talvez você pense assim: esse pessoal que ajuda aqui muito na igreja, eles não têm problema nenhum, né? Esse pessoal que é voluntário, que está sempre ajudando aí, esse pessoal não tem problema, eles não sabem minha vida. É assim, Jaril? Não tem problema nenhum? Desculpa, Jamir, não tem problema nenhum? Verde, não tem problema nenhum? Pastor André, não tem problema nenhum. Está aqui trabalhando na igreja porque não tem nada, né? Marília e Davi, não tem nada. É assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa? Que essas pessoas estão trabalhando nas lutas de Deus porque estão com tempo sobrando, já resolveram tudo que tinham que resolver nas suas vidas. O servo de Jesus, além de combater os seus combates, combate também o bom combate de Deus. E aí você diz assim: então Josemir, então peraí, é o seguinte, então deixa eu ver se eu entendi. Eu começo a perceber necessidades na igreja, eu vou e me ofereço. Porque está na igreja é coisa de Deus. Então sabe o que eu estava pensando? Eu fiz uma corrida essa semana, me deu uma dor aqui na lombar. Essa cadeira na igreja às vezes me dá uma dor. Acho que eu vou comprar aquelas poltronas, fazer uma campanha na igreja. Para comprar poltrona, sabe aquela bem macia que você reclina assim para participar do culto? Tem umas que faz massagem assim nas costas, né? Aí eu estou atendendo a luta de Deus. Não. Você continua na sua. Você está lutando a sua dentro da igreja. Normalmente. As lutas de Deus nos fazem pensar na necessidade dos outros. As lutas de Deus são aquelas cujo foco não é o meu próprio bem, mas é o bem dos outros. O que Deus faria pela vida dos outros, e eu posso fazer. E aqui, quero falar uma coisa maravilhosa. Preste atenção nisso e guarde no seu coração. Isso é muito importante. Quando eu participo dos combates de Deus, Deus participa dos meus combates. Isso é uma chave para as nossas vidas. Isso tem muito poder, Josemir, mas isso está na Bíblia? Claro! Olha aí, Mateus 6, de 31 a 33. Jesus dizendo: portanto não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir.
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. As nossas lutas, Deus sabe. Mas aí Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Entendeu? Quando eu decido buscar em primeiro lugar as lutas de Deus, Ele nos acrescenta as nossas lutas, a solução para as nossas lutas. Então, Josemir, se eu ajudar na igreja, eu não vou ter mais problema nenhum? Lógico que vai. Mas Deus está conosco, nos abençoando nisso. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E principalmente, tem um salmo que eu gosto muito, que fala quando a gente decide fazer isso com os pobres. Salmo 41, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença restaurará. Quando as pessoas cuidam dos pobres, Deus está dizendo obrigado, porque vocês estão fazendo a obra do meu filho Jesus. Então Ele vem para perto de nós, cuidando também das nossas. Terceiro e último aspecto, versículo 48 e 49, o servo decide servir com o que tem e com o que Deus lhe dá. Olha só o versículo 48 e 49. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu com o rosto no chão. Como eu já disse, o bom combate é o combate de Deus, certo? Pois bem, quando nós somos tocados por uma necessidade, e nós sabemos que essa luta é para suprir uma necessidade que faz parte do plano de Deus, e a gente decide agir com o que a gente tem na mão, no caso de Davi, umas pedrinhas coletadas ali no rio, quando a gente decide fazer isso, a gente pode contar com a ajuda de Deus na nossa batalha. Ele só tinha aquilo, era pouco. Mas conta com a ajuda de Deus. Eu sei que Davi devia ser bom naquele negócio. Eu sei disso. Talvez o bracinho dele ali não fosse lá essas coisas, mas que com a prática ele conseguisse arremessar uma boa pedra. Mas, gente, o gigante Golias tinha uma armadura, tinha um capacete. Sabe o que acontece com aquela pedra? Ela sai da tiradeira de Davi, ela vai voando, ela, pim, acerta talvez no único local que fosse possível de vencer o gigante Golias. Será que Davi era tão bom e tão forte assim? Talvez. Mas eu creio que naquele momento que Davi fez o que ele tinha na mão, que ele usou apenas como ele sabia fazer, o Espírito Santo de Deus disse assim: vai agora, pedrinha, ó, vum. É assim que Deus faz. Ele potencializa aquilo que a gente faz, às vezes com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Mas Ele potencializa, Ele entra nessa guerra. E naquele dia, entrou impulsionando os esforços de Davi. Nós somos chamados por Deus para sermos servos. E isso depende da gente decidir e da gente começar a servir. Mas entenda uma coisa, como seguidores de Jesus, nós entendemos que a vida do serviço de Jesus não foi somente teórica, ela foi prática. Jesus servia as pessoas na prática. Ele punha a mão na massa. Jesus, lógico, em alguns momentos ele reunia todo mundo, ensinava, e é maravilhoso ver os ensinos de Jesus, mas muitas vezes ele está agindo diretamente: vou te ajudar, vou fazer isso, 100% prática. E há uma grande diferença entre saber o que precisa ser feito e fazer. Quero contar uma historinha de um empresário que foi viajar para o exterior, e ele deixou um empregado de sua confiança tomando conta da empresa.
E ele era um empresário responsável, então ele combina com o empregado dele o seguinte: toda semana eu vou te escrever um e-mail, e eu vou dizer nesse e-mail tudo o que você precisa fazer aqui para comandar a empresa durante a minha ausência. E ele vai, faz lá seus contatos internacionais, sonha com a empresa melhor, tal, e depois ele volta. E quando ele volta, ele chega na empresa, era uma casa grande, bonita, tinha um jardim na frente, ele já vê o jardim todo descuidado. Ele vê umas caixas de entrega, algumas até já rasgadas, assim, colocadas no chão, à frente da porta. Ele fala: meu Deus, o que aconteceu? Aí ele olha, a própria porta de entrada, que era uma porta de vidro, estava com um pedaço do vidro quebrado, como se alguém tivesse jogado alguma coisa e ninguém consertou. E ele fica assustado, ele entra. E quando ele entra, ele vê na recepção. A recepção vazia, o telefone tocando, mas a recepcionista com 2 fones de ouvido, olhando o Facebook, mandando umas mensagens e nem aí para o telefone. Na mesa, onde tinha que estar o cafezinho e uma flor bonita, a flor já estava murcha, velha, e tinha até umas cartas que pareciam pedidos de clientes que estavam ali colocados e ninguém tinha nem aberto. Ele fala: ai, 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 carpete, os móveis, tudo com pó, vou procurar um empregado. Foi até a mesa do empregado, chegou lá, o empregado todo feliz. Oh, senhor, o senhor voltou? Ele falou: sim, sim, voltei. Aí o chefe diz assim: vem cá, você recebeu os e-mails que eu passei para você, de tudo que você tinha que fazer a cada semana? Claro que eu recebi. Toda sexta-feira, quando o senhor mandava, a primeira coisa que eu fazia era reunir todo mundo. Reunia todo mundo na nossa sala de treinamento, lia o e-mail do senhor, e sabe o que eu fazia? Eu dividia os parágrafos. 3 ou 4 pessoas, depois que eu lia tudo, pegavam cada um parágrafo, iam para uma sala, eles liam, eles debatiam aquilo que o senhor pedia, alguns chegavam a decorar os parágrafos. E depois eles voltavam e davam um relatório, cada um do seu e-mail. Foi muito legal. E o chefe diz assim: bom, e aí vocês pegaram e fizeram tudo que estava... Não, fazer a gente não fez. Sabe que muitas vezes isso se parece com as nossas igrejas. A gente recebe uma ordem explícita de coisas que precisamos servir a Deus. E a gente se reúne, a gente estuda, às vezes a gente decora. E eu tenho temor do dia que o Senhor Jesus voltar e falar assim: Josemir, com isso que eu te dei, você só estudou, você só aprendeu, ficou só na sua cabeça. Não era assim que Jesus respondia aos chamados do seu Pai. Ao invés de nós seguirmos as instruções, e essas instruções incluem servir aos outros, a gente continua olhando como eu posso servir a mim mesmo. E sabe, às vezes eu acho que tem uma maldição sobre o nosso país, que é resumida naquela lei de Gerson, lembra? Eu quero levar vantagem em tudo, certo? E às vezes a gente cresce, o bom é aquele que consegue levar vantagem em tudo. Eu escutei uma brincadeirinha de um caipira esperto, que estava numa estrada com seus amigos de carro, e o caipira esperto fazia assim, ó, o que ele falava? Se tem poeira, eu vou na frente. Lógico, né? Porque a poeira fica para os de trás. Se tem lama, eu vou por último. Por quê? Porque se atolar, atolam na minha frente. Agora, se tem porteira, eu vou no meio, porque eu não preciso nem abrir a porteira nem fechar. Esse é o esperto. É aquele que deixa o serviço para os outros. E isso, gente, é algo muito triste, porque na igreja de Jesus não é assim, ou não deve ser assim. Ao contrário disso. Mesmo que você tenha algumas pedras e uma tiradeira de um adolescente na mão, com a bênção de Deus sobre o seu serviço, isso vai ser suficiente para você vencer o bom combate de Deus. E sabe o que é legal? É que nessa batalha de Davi com Golias, Golias faz o desafio. O desafio de Golias é interessante. Olha só, é o desafio do nosso coração. É o desafio do nosso coração. Golias diz assim: se ele puder lutar, o lutador de vocês aí, se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos.
Se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. A luta de Golias era o seguinte: quem vai ser servido? O vencedor vai ser servido. E os perdedores vão servir. Esse era o desafio de Golias. Sabe qual é o desafio de Jesus? Quem quiser ser o maior vencedor, precisa estar disposto a servir. Esse desafio é muito mais difícil. Olha só o que Jesus diz, Mateus 20, 26 a 28. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como Jesus fez. O vencedor é o que serve. Davi não se importou porque os planos deles tinham sido interrompidos. Ele parou de fazer o que ele tinha ido fazer naquele lugar, apenas para fazer o que o Senhor precisava que fosse feito. Assim como Jesus fez na sua vida. Faz alguns anos eu li a biografia de Billy Graham. Se você não conhece Billy Graham, mais novo, não tem problema. Mas esse foi o maior evangelista do século XX. Alguém que viajou o mundo pregando Jesus e participou da conversão, talvez de milhões de pessoas, eu não sei. Foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. E eu descobri, na biografia de Billy Graham, que um certo domingo, 2 jovens foram participar de um culto numa igreja batista. E quando eles chegaram para participar do culto, a igreja estava lotada. E eles começaram, sabe quando você fica no fundo assim da igreja procurando onde tem 2 lugares assim e tal? E eles começaram a procurar e não estavam encontrando 2 lugares juntos. E um virou para o outro e falou assim: vamos embora, a gente volta outro dia. Mas naquela igreja tinha um diácono como o Jamir. E ele escutou um falando para o outro: vamos voltar outro dia. Ele falou assim, ele foi até os rapazes e falou assim: não, espera um pouquinho. E o diácono desceu e foi procurando numa fileira onde tinha 2 lugares assim separados, e ele encontrou e ele falou assim: dá para apertar? E o pessoal levantou e deixou 2 juntos, e ele colocou aqueles 2 jovens juntos para participar daquele culto. Pois bem, um daqueles jovens foi Billy Graham. Perceba como um serviço anônimo pode fazer diferença na vida do mundo. Talvez ele nem se lembre o nome daquele diácono. Talvez esse diácono nem saiba dessa história. Mas houve diferença na vida daqueles 2 rapazes. Alguém que olhou uma necessidade e falou: esses jovens precisam ouvir falar de Jesus. E eu vou dar um jeito, que seja hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer na vida deles. Que seja hoje. Na igreja, muitas vezes o nosso serviço é anônimo, mas escute isso: ele nunca será insignificante para Deus. Nunca. Não interessa quão simples ou menor ele seja. Eu quero ler, para terminar, um versículo para vocês que está em Hebreus 6:10. Diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus vai se lembrar. Sabe o que vai acontecer? No céu nós vamos saber, gente. No céu nós vamos saber como nós influenciamos a vida de outras pessoas com o nosso serviço, que muitas vezes a gente mesmo diz: será que isso faz diferença? Faz. Será que 5 pedrinhas fazem diferença diante de um gigante com tamanha armadura e força? Fazem, quando impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. A continuidade do nosso serviço é o que nos fará vencer o bom combate. E olha,
Quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos de voluntários aqui na igreja. Em quase todos os ministérios, a gente precisa de gente. Eu estou pregando agora e tem um jovem passando esse PowerPoint para mim. Esses jovens estão sobrecarregados. Diz assim, mas eu não sei falar em público, eu não sei muita coisa. Pois bem, é um softwarezinho muito fácil de apertar um botão. Eles estão sobrecarregados, gente. A gente não sabe, ou talvez a gente não percebe, mas a coisa que podemos fazer, simples, e assim em todos os outros ministérios, há coisas mais complicadas. A Lígia, que ajuda no acolhimento às pessoas com deficiências, ela disse assim, sabe, eu tenho alguns voluntários para cuidar das crianças com deficiência. Sabe qual é a minha dor? Ela disse que os voluntários às vezes são os pais das crianças. E sabe o que eu gostaria? Que um pai e uma mãe que passa a semana inteira com essa criança pudesse no culto, uma vez por mês, sentar e participar do culto, sabendo que alguém está cuidando do seu filho. E muitas vezes a gente não tem essas pessoas para dar um domingo para o pai e para a mãe daquela criança, para que eles possam sentar aqui como a gente senta, louvar a Deus, cantar, ouvir a palavra. E eles não estão reclamando. Não é por isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo é que eu e você podemos fazer algumas coisas. E o que Deus espera hoje é que a gente entenda que a gente precisa dar um passo, é a decisão de servir. Que eu vou decidir para lutar as lutas de Deus. E que eu vou saber que Deus vai me capacitar, conforme a minha decisão e a sua vontade, para que possamos ser vitoriosos. Amém? Fica em pé. Nós vamos orar. Eu quero pedir para você, se o Espírito Santo nessa noite falou ao seu coração, o que eu posso fazer? Ou se Ele está dizendo, é a sua hora, é o momento de você entrar, dar start nesse processo, como aconteceu na vida de Davi. Não saia daqui sem decidir isso. Alguma coisa eu vou fazer. Ah, Josemir, mas e se eu decidir uma coisa e depois eu não gostar? Você troca. A igreja não vai assinar nenhum contrato com você. O importante não é exatamente agora você saber o que, mas é você decidir, eu quero participar do serviço da igreja do Senhor Jesus. Você pode procurar o pastor André, a mim, qualquer outros líderes. Nós vamos te ajudar a encontrar o local que você vai se sentir mais feliz. Mas essa luta é nossa, viu, gente? Como era de Davi, mesmo sem parecer que fosse dele. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o teu Filho veio ao mundo para servir e dar a sua vida, para resgatar todos nós. E nós queremos agora, como teu Filho, dizermos, Senhor, me usa como servo teu. Eu quero dar esse passo, Senhor. Não quero mais ficar parado. Eu sei que às vezes eu dou desculpa dos meus problemas, dos meus horários, da minha agenda, Senhor. Eu quero lutar as tuas batalhas, porque eu sei que o Senhor vai lutar as minhas. Isso fará toda a diferença. E se você está fazendo essa oração agora, onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero reconhecer, amém, amém. Amém, amém, louvado seja, amém, amém. Amém, glória a Deus, amém, lindo, amém. Amém, pode baixar. Essa é a noite para você dar o start nesse processo e ver as coisas que Deus vai fazer na sua vida. Senhor, veja essas mãos, veja esses corações e prepara o terreno para frutificarmos para toda boa obra. É o que nós te pedimos hoje, nos consagramos hoje diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus.